E eu tenho só hoje e amanhã para isso. E Ele vai fazer. Vai. Nem que tenha que doer em alguém, mas que Ele faz, Ele faz. É assim que Deus trabalha. Às vezes, para nós nos lembrarmos de Deus, nós precisa doer em nós. Sabia? Porque quando a gente está com um riso fácil, a tendência é distanciar-se. E às vezes precisa doer. Frequentemente eu vejo isso na igreja. Pessoas reaparecem depois de um sumiço, porque está doendo. Que as circunstâncias agora estão difíceis. É isso que é doer. Porque teve perdas, prejuízo, aflições. Então, nem que tenha que doer, mas Deus Ele vai fazer na minha vida. Porque eu não vivo minha causa, eu vivo a do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Os cristãos, o Deus que efetua em nós. Olha só que lindo aqui. Esse título foi eu que dei, Eu estava meditando esse final de semana. Na verdade, eu ia ministrar essa palavra ontem na igreja, mas Deus não deixou não. Deus, Ele me impulsionou a ministrar ontem sobre a Santa Ceia. Então, eu queria ministrar para você hoje essa palavra. O Deus que efetua em nós. Versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Estamos transmitindo na página no Facebook para todo mundo. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. É assim que você entrar na página. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Nos segue lá. Bendito é o Senhor. Então ele diz aqui em Filipenses, sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes. Olha aí, o que Paulo fala. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, ou com temor e tremor. Então você vê que o Paulo ele é extremo aqui. E ele incentiva a igreja a viver isso. Então você vê que ele disse, como sempre obedecestes, não somente na minha presença. O que é esse não somente na minha presença? Isso aqui é uma sinceridade com Deus. Paulo sabia que tinha muitos cristãos ali dentro daquela igreja capacitados, entendidos do real propósito de servir a Deus. Porque quando o camarada não entende isso, ele vive uma capa, uma máscara. Ele se esconde atrás de uma máscara. Você está entendendo? Frequentemente as pessoas, nós, vamos colocar no modo geral, nos escondemos atrás de uma máscara. E o que é essa máscara? Essa máscara é aquela imagem que nós queremos que as pessoas sejam conscientes a nosso respeito. É isso aí. Você está entendendo? Eu procuro evitar o máximo disso. O máximo. E como é que nós evitamos? Sendo nós mesmos. E o Paulo estava combatendo isso. O Paulo estava dizendo que eles não deveriam usar máscara.
Você sabia que às vezes a obediência é uma máscara? Você sabia disso? Que às vezes você está escondido atrás de uma máscara? Você às vezes parece a pessoa mais obediente da igreja, a pessoa mais envolvida. Só que somente na igreja, você entende isso? Somente no meio do relacionamento cristão. Por trás é outra coisa. Por trás você é o real. A nossa essência não é aquilo que nós queremos que as pessoas pensem a nosso respeito. A nossa essência é quando nós somos tanto por trás ou diante das pessoas a mesma coisa. Você está entendendo isso? É isso. Tem muita gente que não gosta de mim mesmo. Eu já ouvi um montão no telefone por causa das minhas respostas às pessoas. Pessoas já saíram da minha igreja por causa da maneira que eu converso com elas, que eu confronto elas. E eu não estou preocupado com isso. Eu não estou sentindo remorso porque perdeu uma alma, se a pessoa vai se extraviar. Eu não estou preocupado com isso, verdadeiramente. Por quê? Porque eu não quero viver uma máscara. E às vezes as pessoas querem que eu seja aquele pastorzinho paciente, bonzinho, sabe, que pegue o lencinho e enxugue as lágrimas no rosto delas. E eu não sou isso. Eu não sou. Porque quando elas começam a me contar as circunstâncias delas, eu posso identificar onde elas estão errando. Eu posso identificar o motivo de o Satanás estar atingindo elas. E esse motivo, às vezes, eu tenho que falar, vai provocar uma reação forte da pessoa. E eu sei disso, mas eu não evito isso. Você entende isso? Eu não evito. Por que eu não evito? Porque eu não vou me esconder atrás de uma máscara. Eu não vou. Eu não vou ser o que as pessoas querem que eu seja para elas. Eu vou ser o que Deus me mandou ser para elas. Você entende isso? Eu vou ser o que Deus me mandou ser. Aleluia. Então, o Paulo estava falando isso. O Paulo disse que ele não queria ver essa igreja vivendo uma máscara. Por isso que ele disse: vocês sempre se mostraram verdadeiros, solícitos na minha presença, e na minha ausência vocês vão ser a mesma coisa. Vocês não vão sofrer mutações, vocês não vão mudar, vocês vão ser a mesma coisa. Vocês não vão usar máscaras. Entende isso? Então, nós estamos sempre querendo ser isso, que as pessoas pensem a nosso respeito. Nós temos medo de dizer que não dá, temos medo de dizer não para as pessoas, estamos aceitando os constrangimentos que muitos dissimuladamente impõem sobre nós, porque não queremos que a nossa imagem seja o quê? Deturpada. Não queremos que o nosso nome, que a nossa imagem na mente daquela pessoa ou daquelas pessoas esteja deturpada. Eu não estou preocupado com isso. Eu não vou colocar uma máscara. Deus me fez dessa maneira. E é dessa maneira que eu vou viver. Se tiver de falar, vou falar. Se tiver de confrontar, vou confrontar. Se tiver de chorar, vou chorar. Se tiver de sorrir, vou sorrir. Se tiver de dizer não, vou dizer não. Mas ninguém vai me conduzir. Às vezes a pessoa já vem te elogiando, ela já vem colocando a máscara no teu rosto.
Porque ela sabe que a sua reação poderia ser contrária, você não poderia concordar, então ela já vem te elogiando para você concordar com ela, aceitar a máscara que ela quer que você viva. Pode me elogiar o que for, mas se tiver errado e eu tiver de falar a verdade, vou falar. Se tiver de romper a amizade, vai romper a amizade. Você entende isso aí? Então era isso que Paulo estava dizendo. Bendito é o Senhor. Jesus, ele sabia que muitos iam deixar de seguir ele, claro que sabia. Ele pregou lá no capítulo 6, uma pregação muito forte. Ele falou a respeito de comer a carne dele, beber o sangue dele. Isso era um escândalo para os judeus. Isso era algo demoníaco. Era algo demoníaco. Você está entendendo isso? Quem fazia isso eram os filisteus. Era. Por isso que disseram que ele tinha demônio. Não falamos para vocês que ele tem demônio? E a Bíblia diz: e muitos deixaram de seguir ele. E muitos deixaram de seguir. Por que muitos deixaram de seguir? Porque ele falou a palavra que o Pai mandou ele falar. Ele pregou da maneira que o Pai mandou ele pregar. Ele não colocou uma máscara. Ele sabia que muitos iam deixar de seguir ele naquele momento. Ele sabia disso. E é por isso que ele ficou triste. Foi por isso que ele ficou triste. E ele olhou para o Pedro e disse: vocês também não vão? Ele sabia que o Pedro não ia, ele sabia disso. Mas ele estava se fortalecendo com as palavras do Pedro. Talvez ele disse para o pai: pai, eu vou pregar dessa maneira. Eu não vou aguentar aquelas pessoas me abandonando, indo embora, seguindo seus próprios caminhos e se perdendo. Eu posso evitar não falando essas palavras. O pai disse: tem que falar o que eu te mandei falar. E em seguida tu pergunta para o Pedro se ele vai também, porque ele vai falar palavras que vai confortar o teu coração. Mas prega o que eu te mandei pregar. Você entende isso? Às vezes nós sabemos que quando vamos confrontar alguém que está errado, aquele alguém pode não voltar mais. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu vou fazer o que? Eu vou concordar com o erro dele? Eu vou ser desleal com ele? Ele não vai vencer. Porque eu vou estar acomodando o erro dele. Eu vou estar acomodando a sujeira debaixo do tapete dele. Vai feder. Vai feder. Você entende isso aí? Você vê que, porque quando se fala essa expressão usar máscara, isso tem um sentido muito pejorativo. Mas às vezes até a sua boa intenção é uma máscara, porque você deixa de ser verdadeiro, você deixa de falar a verdade. E a palavra de Deus diz: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. A não ser pela verdade. Nós não podemos nada contra ela. Se você não faz menção da verdade, porque as circunstâncias julgam que vai piorar ainda mais, então, meu querido, você é um fraco e vai se ferrar ainda mais. Porque a verdade não prejudica ninguém. Tem as consequências de se viver ela. Mas Deus recompensa porque você está vivendo Deus. Porque Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Quando você fala a verdade, vive a verdade, coloca a verdade, ainda que ela te prejudique, Deus vai te honrar, porque você escolheu viver Ele. Deus vai te honrar. Cadê que a obra parou por eu ser verdadeiro com muitas pessoas que queriam me manipular? Não parou não. Cadê que a obra parou por eu romper relacionamentos? Porque queriam me manipular e eu rompi o relacionamento. E eu sofri as consequências de perder essa pessoa.
de perder esse benefício. Mas a obra não parou não, porque Deus me honrou e me honra. Deus vai honrar. Então Paulo estava dizendo isso aqui. Não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, porque vocês vão ser a mesma coisa. Vocês vão ser a mesma coisa. Tanto faz eu estar presente, tanto faz eu não estar, eu sei que vocês são verdadeiros. Eu sei que vocês são verdadeiros. O que adianta eu encher a pessoa de norma, de regra, e ela se submeter só na minha frente? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Rapaz, eu estava meditando nisso ontem, eu fiquei, estarrecido com isso. Porque há muitos que ajudam para você se tornar escravo dele. Há muitos que dão a mão para você ser um prisioneiro dele. Toda vez que você tentar seguir outro caminho, ele vai dizer: eu te ajudei, sem gratidão. Deus não é assim. Deus nos libertou para a liberdade. Faz o que tu quer agora aí. A minha vontade é essa, mas tu faz o que tu quiser nessa vida. Foi isso que Cristo fez conosco. E os verdadeiros vão seguir a Ele. Os verdadeiros vão querer agradar a Ele. Os verdadeiros. Cristo não chamou ninguém para ser prisioneiro dele, não. É a escolha da pessoa, se ela quer ou não. Se ela quer ou não. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Só que as pessoas pensam que ser livre é fazer suas próprias vontades. Ser livre é viver a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer aqui não é só na filosofia, não. Esse conhecer aqui é no sentido de vivê-la na prática. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais eu vivo a verdade, mais livre eu sou. Mais eu vivo a liberdade que Ele me deu. Mais eu vivo. Você está entendendo? Não é agarrar esse falso ensinamento de graça aí que muitos agarram como pretexto para viver no pecado. A condenação dos tais é certa. Aleluia. Eu sei o significado da graça. Eu sei. Então ele disse: colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Presta atenção. Na sua tradução talvez está: praticai a vossa salvação com temor e tremor. Praticai a vossa salvação, não é isso? É porque eu já tive uma tradução dessa, eu sei. Praticai significa colocar em prática. As pessoas pensam que elas vão aceitar Jesus e tudo vai se resolver na vida dela naturalmente, automaticamente. Vamos colocar essa palavra automática aqui, porque o automático é você apertar o botão lá de aceitar Jesus e pronto, tudo vai produzir naturalmente. Não, é por isso que muita gente vive aí oprimida pelo diabo, miserável, aflitas, desesperançadas, desiludidas, revoltadas com Deus. Por quê? Porque pensavam que a vida com Deus é um automático. Não é um piloto automático, não. Ele diz: colocar em prática a vossa salvação. Praticai a vossa salvação. Você tem que desenvolver ela e fazer ela frutificar para você. E o que é desenvolver a salvação? Conhecer a verdade e praticar essa verdade na fé, esperando ver o resultado. E você vai ver o resultado da salvação, o resultado de Jesus Cristo da sua vida. É isso. Você pode ser alguém em Cristo e morrer de câncer.
Você acha que o câncer é de Deus ou é o Satanás mesmo? É a vida do Satanás, a morte. Você pode ser alguém que aceitou a Cristo e morrer de câncer. Por quê? Porque não colocou a tua salvação em prática. A tua salvação não é só a tua aceitação, não. É os princípios de Deus. Porque salvação é o socorro da derrota, do fracasso. Alguém que é salvo é alguém que é privado das consequências trágicas. Isso é salvação. Quando alguém, uma porta de emprego é aberta para essa pessoa, ela foi privada da miséria. Ela foi liberta da miséria. Você entende isso aí? Da escassez, da humilhação, porque agora ela vai ser digna de um salário, ela vai poder comprar um alimento para os filhos, pagar o aluguel, não vai ficar pedindo de ninguém, mendigando. Mas para a porta se abrir, que é a salvação, nessa área, nesse princípio, ele precisa semear, ele precisa ser fiel no dízimo, para o diabo não levar o que é dele, para ele ver o fluxo de favor sobrenatural acontecer. As pessoas estão vivendo dentro das suas possibilidades. As pessoas não têm expectativa no favor sobrenatural de Deus, pois eu vivo no favor sobrenatural de Deus. Essa é a minha maior expectativa, é essa. Eu cumpro os princípios do meu Deus para me ver o favor sobrenatural, algo além do normal, algo além do que as circunstâncias dizem que podem produzir para mim. Eu vivo nessa expectativa. As pessoas dizem, dentro das suas expectativas, o meu negócio está de mal a pior, eu não vejo outra maneira de tocar a minha vida, porque elas não vivem a fé. Porque se elas vivessem a fé, elas cumpririam os princípios de Deus na área financeira. E elas diriam, de alguma maneira Deus vai agir. Deus vai fazer alguma coisa além dessa expectativa natural aqui que eu estou vivendo. Ele vai mandar alguém para a minha vida. Alguma coisa vai acontecer. Mas Ele vai fazer. Você está entendendo? Isso é viver dentro da expectativa de Deus, não das nossas. É isso. Para isso acontecer, eu preciso operar minha salvação. Uma pessoa que aceita Jesus e volta a frequentar os mesmos lugares, viver nas mesmas amizades, nos mesmos costumes, a salvação dela para a vida eterna não vai ter produção. Você está entendendo? Ela vai ser destituída do cargo de salvo. Você entende isso aí? Tem muita gente que não gosta de mim, mas não deixa de ouvir esse programa. Não deixa de ouvir. Aleluia. Bendito é o Senhor. Rapaz, Deus é lindo demais. Isso aqui não é a mente do pastor Márcio, não. Não tem nada a ver comigo, não. Isso aqui é a mente de Deus para você. E Ele prefere manifestar isso. Às vezes você diz, por que Deus não chamou um camarada manso e assim? Aí sim seria mais fácil essa mensagem, não é? Porque é pela fé. Ou você enxerga o que é de Deus e esquece o homem, ou então não vai. Você entende? É pela fé. Ele usa o que é louco, ele usa o desprezível, o que do ponto de vista do mundo nada é. É aí que ele usa. Desde que esteja vivendo em verdade no Espírito. Não pense que porque você nada é, que Deus, você já é um instrumento de Deus. Não, não. Você tem que viver uma vida no Espírito, na vontade de Deus. É isso. Aleluia. O que é operar a salvação para ser curado? Porque você não vai ser curado no automático, não. Não. Tem que colocar a salvação em prática aí.
Porque quando alguém é curado, foi salvo da morte. É um tipo de salvação. Entende? E o que é colocar a salvação para ser curado? É você viver os princípios da cura. É você acreditar nos princípios da cura. Quando você começa a investigar a palavra a respeito das curas que Jesus fez, do que fala de cura, você está operando a tua salvação nesse princípio. Quando você começa a estudar a palavra a respeito de prosperidade, você está operando a sua salvação, está dando o primeiro passo para operar a salvação, para prosperar, para ter uma vida financeira abençoada. Quando você despreza isso, você despreza a salvação de Deus para a sua área da sua vida. Seja a área espiritual, seja a área financeira, seja a área física. Você despreza. Aí ele disse aqui, pois é Deus quem produz em vós, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Quer dizer, mas você vê qual foi o conselho do Paulo? Comecem a colocar a salvação em prática com temor e tremor, com sinceridade e verdade, é isso. E ele vai operar em vocês tanto o querer quanto o realizar. Mas se vocês quiserem viver na ideologia do mundo, se vocês quiserem viver consciente de todas as coisas, as baboseiras que o mundo oferece, então vocês não vão ter temor e tremor, vocês não vão colocar em prática a salvação. Deus te chama para operar, filho, não é para ficar parado, não. Você está entendendo? Existe uma mesa aqui na minha frente, onde eu estou aqui, que eu preciso operar ela. Porque se eu não operar essa mesa aqui, eu não posso, você não pode me ouvir. Essa palavra não pode chegar até você. Não é no automático aqui não. Tem que operar, tem que ter um operador. Você está entendendo isso? Quando o distrito compra uma máquina nova lá, para produzir as peças que ele precisa, para dar produção, ele precisa contratar um operador qualificado. Você está entendendo isso? Porque se ele não contratar um operador, o que vai acontecer? Vai ser inútil, aquela máquina vai enferrujar lá. Ela não vai operar sozinha. Ela não vai. Ela precisa de um alimentador. Você está entendendo isso? Deus, Ele quer que você se apresente em espírito e em verdade, para Ele começar a alimentar você e você produzir. Porque é Ele que opera em vós tanto querer quanto realizar. É Ele que alimenta. Mas o problema é que nós não temos nos apresentar. E quando nos apresentamos é mascarado ainda. Não é em verdade. Por isso que está temor e tremor. É em espírito e em verdade aqui, em temor e tremor. Você entende isso? Se você vir diante de Deus querendo ser o que você não é, porque Ele sabe o que você é, então Ele não vai alimentar você. Cadê que me faltam palavras aqui? Não me faltam palavras. Eu tenho aqui umas 5 referências para essa mensagem, e eu ainda não fui em nenhuma delas e não vai dar tempo de ir. Por que não vai dar tempo de ir? Porque não me faltou palavra, porque Deus está operando na minha vida o querer e o realizar. Eu quis vir aqui essa manhã, e Ele está operando realizar aqui essa ministração extraordinária para o seu coração. Isso não é próprio de homem, não. O homem não pode dar isso. Eu sou consciente disso aí. A glória do meu Deus é o Espírito Santo de Deus que produz. Você entende isso?
Se você se apresentar querendo, porque Deus ele opera o querer dentro de você, você tem que se mover nele. Ele vai te capacitar para realizar. Ele vai te capacitar. Você diz assim: eu não consigo, eu já tentei ser crente, já tentei. Talvez você recebeu um evangelho religioso, por isso que você não conseguiu. Porque quando você conhecer Jesus Cristo, o ressurreto, o que está entronizado à destra do meu Pai, aí sim, você vai receber em você o querer e o realizar. Você consegue, porque é Ele que opera em nós. Você está entendendo? É Ele que opera. É Ele que produz em nós. Deixa Deus produzir através de você. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Presta atenção. Você vê que o querer e o realizar é de acordo com a boa vontade de Deus? De acordo com a sua boa vontade. Você tem que viver a vontade do Senhor. É a vontade de Deus que você prospere? Claro que é. Mas qual é a boa vontade de Deus para você prosperar? Para você ser fiel, para você dar assistência àqueles que vierem a você. Não é para você amar o dinheiro, não. Não, isso não é a boa vontade de Deus, não. Deus não quer operar em você para você viver essa má vontade de amar o dinheiro, amar as riquezas dessa vida. Isso não é a boa vontade de Deus. É a vontade de Deus você aceitar Jesus e ser salvo? Mas você pode aceitar Jesus e ser um religioso, condenando as pessoas, julgando, se esquecendo que um dia teve lá naquele lugar. Isso não é a boa vontade de Deus, não. Deus quer operar a boa vontade, que você estenda a mão. Você está entendendo? Que você levante o que está caído e não que você pise. Você está entendendo? Ele quer operar em nós o querer e o realizar de acordo com a boa vontade dele. É isso aí. É isso. Palavra do Senhor. Eu quero chamar você nesse propósito. Aleluia. É isso aí. Eu tenho 10 minutinhos de programa e eu queria chamar você nesse propósito. Esta semeadura conosco. Se o meu Deus está operando o querer dentro de você, então só se levante dizendo: eis-me aqui, porque Ele vai capacitar você com o realizar, de acordo com a boa vontade dEle, que você obedeça para que Ele possa trazer na sua vida também. E estamos aí, amanhã temos que honrar esse grande compromisso ali. A obra de Deus, o aluguel do templo, um aluguel alto, mas que vale a pena. É um recurso que não volta em recurso financeiro, não. Nós não temos esse retorno. Verdadeiramente não temos. Mas o retorno vem com vidas sendo salvas. O poder de Deus transformando as pessoas. Pessoas que vêm desenganadas e são curadas. Que conhecem a Deus por nosso intermédio. Esse é o retorno. Aleluia. E eu quero chamar você para vir conosco. O nosso telefone é o 992 616263, para quem está no estado do Amazonas. Para
Para quem está fora da nossa região, acrescente o 92, que é o nosso DDD, tá bom? E não importa onde você esteja, se o meu Deus operar em você o querer, obedeça. Independente se você tem a semente na mão hoje ou não. Porque se ele operar o querer, a alegria de querer fazer, ele vai realizar na sua vida. Ele vai realizar. Tá bom? Então é o 992 61 62 63. Você pode ligar agora. Você pode ligar. Estamos com esse projeto desse novo templo também. Graças a Deus já temos aí 20 cadeiras para a glória de Deus. E Deus vai estar nos proporcionando o restante do material. O aluguel também precisamos honrar. Vamos assinar um outro contrato, aonde se eu não honrar estarei arruinado. Mas eu confio plenamente no meu Deus. Eu deposito toda a minha esperança nele, e ele se inclina para mim. Tá bom? 992 61 62 63. Graça sobre graça.